Bom dia a todos. Eu sou a enfermeira Lisiane Zanini. Hoje eu vou falar sobre a biossegurança na prática de enfermagem da Covid-19, processos de trabalho e de educação, na semana de enfermagem do Grupo Hospitalar Conceição do ano de 2021, totalmente online, digital. Vou fazer uma breve apresentação, então. Eu sou enfermeira formada pela Unicino, sou mestranda do Programa de Ensino na Saúde pela Faculdade de Medicina, FAMED-URG. Sou especialista em qualidade e segurança no cuidado ao paciente, em auditoria em saúde e também em gerenciamento dos serviços de enfermagem. Hoje eu atuo como enfermeira folguista da emergência e demais setores do Hospital Cristo Redentor. Os objetivos, então, dessa apresentação são analisar os processos de biossegurança e de educação no trabalho de equipes de enfermagem diante do enfrentamento da pandemia, descrever as mudanças nos protocolos de biossegurança e acolhimento adotados pelas equipes de enfermagem em decorrência da pandemia, conhecer os saberes e práticas das equipes de enfermagem em relação aos cuidados dos pacientes suspeitos ou confirmados, e produzir informações qualitativas sobre o enfrentamento da pandemia de Covid por equipes de enfermagem. A biossegurança, então, é trazida como um conceito pela Anvisa. Ela é classificada como um conjunto de ações que tem o objetivo de prevenir, controlar e eliminar riscos relacionados às atividades hospitalares que possam prejudicar a saúde e o meio ambiente. Tem também a Política Nacional de Biossegurança. E o que significa, né? Que a biossegurança ela pode ser definida como uma função de segurança biológica alcançada por meio da aplicação de princípios, tecnologias e ações destinadas a prevenir, reduzir, controlar ou eliminar riscos inerentes às atividades, exposição não intencional ou disseminação acidental de agentes biológicos e derivados que possam conter riscos à saúde humana, animal, vegetal e ambiental. O ponto central da biossegurança, sob o aspecto da saúde humana, é a adoção de medidas de contenção ou prevenção que sejam capazes de conter o perigo associado aos agentes biológicos. A biossegurança e bioproteção devem ser capazes de promover ambientes seguros nos serviços de saúde e também em laboratórios, de análises clínicas, laboratórios de instituições de ensino, de pesquisa, da indústria, em atividades de campo. Ela tem também por objetivo promover a biossegurança e a bioproteção, não apenas em saúde, e não apenas contribui para o aprimoramento técnico na área, mas também reforça o propósito de prevenção de agravos e promoção da saúde, que são princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde. O que significa biossegurança, então? O conceito. Ela é a ciência que estuda o manuseio de substâncias biológicas, avaliando todas as condições que serão necessárias para atividade na área assistencial. Bio significa, é o formado pelo radical grego, bios, e significa vida. A segurança, ela é relacionada à segurança de vida e à segurança para a vida. E precauções universais. São medidas adotadas pelos profissionais da saúde aos pacientes, independente da sua doença. Trazemos também como um conjunto de condutas diretas ou indiretas que devemos tomar como prática profissional segura. O profissional de saúde, então, deve manter uma postura consciente nas precauções como forma de não se infectar ou servir como fonte de contaminação, ou seja, ele precisa se prevenir, precisa usar EPIs para não se contaminar, mas também para não contaminar aquele paciente, aquela pessoa a qual ele está cuidando. Biossegurança em enfermagem compreende o conjunto de medidas empregadas com a finalidade de proteger a saúde da equipe e dos pacientes em ambiente hospitalar. E as medidas a serem tomadas são o controle dos riscos físicos, químicos e biológicos, e também o controle dos riscos ergonômicos e acidentais. Trazendo um apanhado da Covid-19, então,
A pandemia trouxe bastante sofrimento, ansiedade e incerteza. O novo coronavírus ele tem posto em relevo as muitas faces e os muitos custos daquilo que se chamou de uma profunda mutação em nossa relação com o mundo. Surto, epidemias e pandemias, elas não formam apenas tendências epidemiológicas. Elas expõem também estruturas de sofrimento, injustiça e desigualdade. E a Covid-19 está sendo também uma experiência impactante, porém cada vez mais comum, né? Então, a tendência aí é a gente ter mais pandemias pela frente. A pandemia também evidenciou muitas camadas de vulnerabilidade, principalmente no setor saúde. Desigualdade de acesso a serviços de saúde, também falta de leitos, falta de insumos de EPIs, fragilização do cuidado de si e do coletivo em face de incontáveis problemas socioeconômicos, como a precarização do trabalho e desemprego. Um breve histórico, então, do que a gente já teve, além da Covid, de pandemias de epidemias e de endemias. A Covid ela tem sido impactante, porém, vale relembrar outros casos de epidemias recentes. Tivemos o Zika vírus no Brasil em 2014, durante a Copa do Mundo, o Ebola no continente africano em 1986, a gripe suína, conhecida como a gripe A ou H1N1, que foi em 2009, bem recente, onde até hoje se tem vacina, inclusive, para isso, para conter a gripe A, onde também há muitas mortes anualmente por conta disso. Tivemos a gripe aviária na Ásia em 2005, também a doença da vaca louca, nos Estados Unidos. Trazendo aí uma retrospectiva do que foi o coronavírus desde dezembro de 2019, onde começou a se ouvir falar em coronavírus, em novo corona, em SARS-CoV-2, em Covid-19, foi lá o vírus identificado como a causa de um surto de uma doença respiratória detectado pela primeira vez lá na China. Aqui no Brasil, em fevereiro de 2020, foi diagnosticado o primeiro caso de Covid-19, lá em São Paulo. E a contaminação, ela já está bem definida que o vírus, ele é altamente virulento e sustenta transmissibilidade entre as pessoas. E isso já está bem claro para todo mundo, né? Até por conta dos noticiários, das notícias diárias que a gente recebe, informações diárias de como tem se contaminado a população e como tem havido óbitos dessa população. E contextualizando, então, o nosso setor e a nossa prevalência de indicadores de profissionais de saúde contaminados, né? Os trabalhadores de saúde, eles são essenciais nesse momento de enfrentamento de crise e apresentam alta taxa de contaminação pelo vírus. Em um estudo realizado lá na Espanha, de 6.800 funcionários de um hospital, 11,6 foram confirmados com a infecção. E dados da OMS, do Ministério da Saúde, indicam 55.276 profissionais de saúde contaminados pela doença no Brasil, tendo um total de óbitos de 779 mortos, com uma taxa de letalidade de 2,56. E assim, tristemente, a gente tem que falar, né, que os mais afetados são os profissionais da enfermagem, sobretudo técnicos e auxiliares, dados retirados de abril do COFEN de 2021. A OMS, então, traz, a diretora da OPAS, que os profissionais de saúde foram muito afetados pela falta de equipamentos, de proteção individual e de planejamento do enfrentamento da pandemia. Nenhum outro grupo sentiu isso de forma mais aguda do que os próprios homens e mulheres que compõem a nossa força de trabalho em saúde. Temos o maior número de profissionais de saúde infectados no mundo. Trabalhamos nesse 1 ano de pandemia também sem a vacina, né? E por conta disso também essa alta taxa de funcionários e profissionais de saúde infectados. Não dá para se negar que é uma emergência de saúde pública, a Covid, né? Houve infecção em mais de 155 milhões de pessoas no mundo e com mais de 3 milhões de mortes.
No Brasil, já são mais de 14 milhões de casos confirmados e mais de 400 mil óbitos. No nosso estado, temos mais de 1 milhão de casos e 25 mil óbitos. Já em Porto Alegre, na nossa cidade, tivemos mais de 122 mil casos e 5 mil óbitos, aproximadamente. É um número muito elevado de pacientes, de pessoas, de familiares que morreram. Vou falar, então, um pouquinho das metas de segurança, que vamos se perguntar o que isso tem a ver com biossegurança, né? Tem totalmente a ver com a nossa biossegurança, as metas de segurança do paciente e do profissional. A qualidade na assistência prestada nos serviços de saúde é cada vez mais exigida, reforçada com compromissos internos e externos das instituições de saúde. A meta número 1 de segurança do paciente é a identificação do paciente, fundamental nesse contexto, porque muitos familiares não podem visitar o seu ente doente, não podem ter contato após o óbito, e é importante o paciente estar extremamente corretamente identificado. Isso é de extrema importância, pulseira de identificação, até pela questão ética e legal. A comunicação efetiva entre a equipe e família, entre equipe e profissionais, informações são dadas por telefone, o quanto a comunicação tem que ser efetiva nesse processo, né? A meta 3, atentar para a administração de medicamentos usando os nomes certos. O paciente está ali, está entubado, está com um catéter central, recebendo muitas medicações. O quanto isso é importante identificar corretamente o paciente e verificar os nomes certos da administração de medicamentos. Cirurgia segura. Sabemos aí que muitas cirurgias eletivas foram suspensas, centros cirúrgicos fechados, abriram-se UTIs em SRs e salas cirúrgicas, mas não acabou as cirurgias de urgência, né? Então, continuamos atendendo cirurgias de urgência, mas com equipe reduzida, com número de salas cirúrgicas reduzidos, então, o quanto também impactou nessa questão de biossegurança. Pacientes chegando de trauma, por exemplo, sem ter o teste rápido para se fazer, né? Então, se trata como paciente COVID entrando numa sala cirúrgica, que tem anestesista, tem o médico, tem o técnico, tem o circulante, tem o instrumentador, tem o enfermeiro, uma equipe toda envolvida para atender aquele paciente que a gente nem sabe se é positivo ou negativo, né? Então, a medida de proteção de todos esses profissionais, o quanto era importante. A meta número 5, higiene de mãos. Então, a gente está aí na semana, né, de lavagem de mãos, de higiene de mãos, de seguir os 5 passos da higiene de mãos, que tem a finalidade de proteger a si mesmo e as pessoas ao redor. A lavagem de mãos e higiene com álcool gel é a principal forma de prevenção de infecções e de transmissibilidade, e a medida mais antiga, eficaz e barata de prevenir infecções relacionadas à assistência à saúde. Neste contexto todo de biossegurança, a gente ainda fala de risco de queda e prevenção de úlcera por pressão, né? Sabemos aí que o paciente que já está mais grave, a sua parte ventilatória, a sua parte pulmonar já está mais grave, ele acaba tendo que fazer manobras, a equipe tem que fazer manobras com esse paciente de pronar e supinar. A questão do pronar, o paciente fica muito tempo numa mesma posição de bruços, né? Muitas vezes com aquele tubo no rosto. Então, o que a gente viu, né? Muitos pacientes com úlcera de pressão na face, no tórax e na barriga ali, né? Então, muitos pacientes lesados com úlcera de pressão por conta de muito tempo na mesma posição, 16 horas, 14 horas numa mesma posição, por conta de melhoria da parte ventilatória desse paciente. Vou trazer também a norma regulamentadora 32, ou a NR 32, que visa a implementação de medidas de proteção e segurança dos profissionais de saúde, com caráter normativo e reduzindo riscos ocupacionais. Temos aí os EPIs, então,
que a NR32 orienta que o empregador tem o dever de fornecer aos trabalhadores em número suficiente os EPIs necessários ao desempenho das suas funções. E capacitação, o trabalhador ele deve ser capacitado sempre que haja mudanças na forma de utilizar os EPIs, frente a novos agentes biológicos. As informações elas devem ser fornecidas, todas as informações devem ser fornecidas sobre potenciais riscos à saúde e que seja divulgada orientações sobre as medidas que minimizem a exposição a agentes infecciosos, né? Então, temos no Grupo Hospitalar Conceição o gerenciamento de risco, que faz muito bem isso também, né? De orientar, de mostrar e de divulgar notas e folders, né? Com informações e orientações aos nossos profissionais. Temos aí pela frente também muitos desafios, né? O fornecimento e atualização de dados e informações sobre a doença, então, é um desafio que vem sendo enfrentado. A gente busca informações, a gente está sempre se atualizando e tem questões divergentes, até médicas, né, em relação a tratamento. Então, o quanto é importante a gente estar sempre lendo artigos, se atualizando, buscando a melhor fonte de informação. Treinamento sobre biossegurança, o quanto neste momento, neste último ano, foi importante os treinamentos de paramentação e de desparamentação. Tem estudos que dizem que o maior índice de contaminação foi na desparamentação dos funcionários, né? Proporcionar ambientes menos hostis aos nossos profissionais, permitir que trabalhadores possam relatar acidentes no trabalho com exposição a secreções. Isso é muito importante, a saúde do trabalhador está envolvida para receber esse profissional, né? E orientar a comunicação precoce de sintomas respiratórios para afastamento imediato. Então, não se sentir constrangido caso tu tenha alguns sintomas e que tu possa ser um transmissor da Covid-19. Dialogar sobre segurança no trabalho e oferecer atendimento para apoio emocional, importantíssimo, nesse momento onde muitas pessoas estão precisando de um apoio psicológico em relação a isolamento social, em relação à exaustão, em relação ao grande número de horas que você tem trabalhado nesse processo todo de Covid. Vou falar, então, um pouquinho agora de processo de trabalho, o quanto se teve que se readequar dentro dos nossos ambientes de trabalho, a estrutura, né, de ambiência, melhoria, então, na ambiência e melhora da ventilação, mudanças de layouts de cadeiras para evitar aglomerações de pacientes, sinalização e fluxos definidos e local adequado de atendimento, então, tivemos aí que entrar numa era de muitas readequações, né? Os treinamentos, atualização da equipe assistencial, treinamento de novas práticas, triagem adequada desse paciente, então a gente está sabendo triar adequadamente o paciente da COVID, e fornecimento de EPIs com treinamentos desses EPIs, né? Tivemos também no processo de trabalho redimensionamento de equipes, readequação de quadros de pessoal, aumento de número de profissionais de saúde, aumento de insumos, consequentemente, né? E cansaço das equipes. Então, as equipes muito exaustas por conta da carga horária muito além do normal que a gente possa fazer, né? Então, até por conta dos afastamentos de colegas, a gente tendo que trabalhar além do nosso tempo para ajudar e para dar conta de cuidar desses pacientes que estão precisando da gente. Novas rotinas, então, equipes e gestores envolvidos no processo de remodelagem de processos de trabalho, novas rotinas e protocolos embasados na nota técnica da Anvisa, então, tiveram que ser implementadas dentro da nossa rotina já de trabalho, mudanças nos setores e cancelamentos de procedimentos, adaptação de novos setores, SR que virou UTI, centro cirúrgico que virou UTI, carros de anestesia que viraram carros de intubação de paciente,
fechamento de salas cirúrgicas, remanejo de profissionais para outras áreas. Então, aquele profissional que é um instrumentador cirúrgico, tendo que reaprender a rotina de UTI. E nós tivemos que sair da nossa zona de conforto, né? Equipes envolvidas em aprender novas rotinas e tarefas, cuidado ao paciente crítico, né? Prona, supina, o que é isso, né? Tivemos que também estudar e nos capacitar para saber pronar, para saber supinar, para aprender aquele checklist que a gente tem que fazer junto com toda a equipe, saber que o pronar não é simplesmente uma única pessoa que vai conseguir fazer, e sim uma equipe inteira, né? Para ninguém se desgastar. E o cansaço físico e mental, né? EPIs, então, importante realizar frequentemente a higiene das mãos com água e sabão, líquido ou preparação alcoólica 70%, prover infraestrutura e insumos para a higiene das mãos, água, sabão, líquido, papel, toalha, lixeira com pedal funcionante, dispensador de preparação alcoólica 70% também funcionante, né? Uso de EPIs completos, o gorro, o óculos de proteção, a máscara N95 ou equivalente, o protetor facial ou face shield, como a gente chama, o avental impermeável, as luvas ou o Tyvek, né? Tem instituições que têm o Tyvek e que protege bastante os nossos profissionais de saúde. Então, a instituição tem que ter esses EPIs completos à disposição dos nossos profissionais de saúde para caso venha atender um paciente ou suspeita ou confirmado de Covid. E considerando que uma das principais vias de contaminação do profissional é no momento da desparamentação, como eu já havia comentado em outros momentos, é fundamental que todos os passos de higiene de mãos entre a retirada de cada EPI sejam rigorosamente seguidos, né? Então, seguir a norma técnica, ler, treinar, capacitar. Isso é importante para a gente tentar evitar se contaminar por conta disso. Então, a biossegurança da equipe, né? Ali está a questão das luvas, né? A questão do gorro, da máscara, da N95, do avental ou do Tyvek, né? Então, é importante a gente estar sempre bem paramentado para tentar, o máximo possível, evitar a contaminação. O que traz a nota técnica da Anvisa, então, né, gente? Capacitação para os profissionais de saúde sobre o uso de EPIs. O serviço de saúde deve fornecer essa capacitação para todos os profissionais de saúde, próprios ou terceirizados. O objetivo é a prevenção da transmissão de agentes infecciosos ou de aerosolização. E todos os profissionais devem ser treinados para o uso correto e seguro de todos os EPIs. Devemos certificar também, o serviço de saúde deverá se certificar que o profissional de saúde e de apoio foram capacitados e têm praticado o uso apropriado dos EPIs antes de cuidar de um caso suspeito ou confirmado de coronavírus. Então, todos os profissionais devem ser capacitados e a instituição tem o dever de certificar que esse profissional está de acordo. Então, temos aí os 5 momentos para higienização das mãos. Então, lembrando, né, o momento 1 é o antes de contato com o paciente, depois o antes de realização de procedimentos assépticos, após risco de exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente, e um 5º, após contato com as áreas próximas ao paciente, e onde a gente mais se contamina e mais transmite bactérias e sujidade é após o contato com as áreas próximas ao paciente, ou seja, fui ali, mexi na bomba de infusão, não higienizei minhas mãos. Passei para o próximo paciente, eu posso estar contaminando o próximo paciente. Então, importante sempre lembrar de higienizar as mãos, de passar álcool gel, após também o contato com as superfícies e com as áreas próximas ao paciente. Biossegurança da equipe, então, né? A Anvisa nos traz isso, todos devem ter o seu EPI, o treinamento adequado e o envolvimento da equipe, isso é fundamental. Importante também, as máscaras devem ser trocadas sempre que estiverem úmidas, o óculos mediante higienização correta, então utilizamos o óculos, deveremos higienizar ele, aventais descartar após o atendimento em local adequado,
Luvas, trocar se necessário e descartar após o contato com o paciente. A máscara N95, sempre utilizar em gerador de aerossóis. A distância, né, manter a distância segura, designar profissionais para o cuidado com rodízio. Importante a gente fazer esse rodízio para não sugar apenas um profissional e sim fazer esse rodízio para a gente estar cuidando do profissional que está ali trabalhando com esse paciente COVID. Uso de artigos únicos e limpeza e desinfecção das superfícies. Importantíssimo em cada turno a gente desinfetar, a gente limpar as nossas superfícies. E você, como você está enxergando a sua assistência? Importante a gente fazer essa reflexão, até por conta de como é que eu estou lidando hoje dentro de uma instituição de saúde, depois de quase 1 ano e meio de pandemia. Será que eu já não estou na zona de conforto? Será que eu ainda estou me protegendo adequadamente? Então, a gente também tem que ser exemplo para a nossa equipe, né? Sim, a gente tem que orientar, a gente tem que cobrar o uso correto de todos os EPIs. Temos aí algumas ferramentas do gestor para a gestão, né? Então, a gente tem que treinar habilidades, treinar métodos, políticas e técnicas e práticas para um resultado positivo, tanto para a instituição quanto para os colaboradores. E a postura profissional, a gente tem que sempre pensar na nossa postura. Como é que a gente gostaria de estar sendo tratado se a gente fosse o paciente? Né? Você é a sua melhor marca. Então, ele traz contrate caráter e treine habilidades. A gente precisa estar em constante treinamento. E a gente, nesse 1 ano e meio, estamos passando por um processo de inovação, né? Muitos cursos online, a gente já vinha num processo de cursos EAD, mas com a pandemia isso se maximizou, né? Então, é importante a gente ter esse processo de inovação e sempre pensando na qualidade da nossa assistência, na qualidade dos nossos processos de trabalho e de educação. Conhecimento técnico-científico, a gente ir em busca de estudos, de ensino, de artigos, porque a gente pode saber muito, mas nem sempre podemos ou devemos fazer tudo que se sabe. A gente tem que adequar aquilo que a gente sabe à nossa atual realidade. E a gente precisa ser flexível, né? Mais do que nunca nessa pandemia se trouxe a questão da flexibilidade. Profissionais de saúde, que nem eu falei anteriormente, saindo da sua zona de conforto, saindo do seu setor para ajudar em outro setor, tendo que reaprender e tendo que relembrar novas rotinas. Então, sim, a gente precisa ser flexível, porque muitas pessoas estão doentes. E a gente precisa também ajudar para a gente se apoiar, a gente ter um apoio de próprios colegas para ninguém mais adoecer, né? Então, a gente precisa estar apoiando, ser flexíveis, ser habilidosos até na prática de comunicação e de negociação, que é o nosso próximo slide. Habilidades de comunicação. Então, a gente tem que ser um bom negociador, a gente tem que saber negociar bem, a gente precisa ter uma escuta boa para ser assertivo. Então, a gente tem que ter uma assertividade objetiva, né? Então, para o nosso processo de trabalho e de educação, ele ser assertivo. E a nossa valorização profissional, né? Mais do que nunca, o quanto tem se falado em valorização da enfermagem dos profissionais de saúde. Qual o valor do nosso trabalho? Né? Você ama isso? O mundo precisa disso? Você é pago para isso? E você é ótimo nisso? Englobando tudo isso, a gente tem paixão pelo que a gente faz, a gente cumpre uma missão, a gente tem vocação e essa é a nossa profissão. Então, a gente precisa, sim, sermos valorizados e a gente precisa valorizar também tudo que a gente tem feito de bom e quantos pacientes a gente sabe que estão agradecidos, são gratos pelo nosso trabalho e por nós estarmos aqui. Ano passado foi, então, a campanha de Nursing Now, né? Então, várias celebridades aí em busca e lutando também pela valorização da nossa profissão.
foi o aniversário da Florence, né? Então, o quão importante a nossa profissão é dentro de uma instituição de saúde, né? Então, importante a gente sempre pensar nisso. A gente sabe que somos desvalorizados, que a gente está em a gente está em busca de muitas lutas, mas a gente não pode esquecer o quanto a nossa profissão é importante. E aqui uma campanha de isolamento social que muitas equipes fizeram, né? Nós estamos aqui por vocês, por favor, fique em casa por nós, se isole por nós, não aglomere por nós, né? Então não adianta aglomerar, a gente viu aí que em março deu um boom dentro das UTIs, faltou leitos de UTIs, né? Então a gente sabe que é fácil aglomerar lá fora, mas aqui dentro vai faltar leito para ti, se você aglomerar lá fora. Então, é importante a conscientização. Também, não menos importante, a humanização do cuidado. Muitos pacientes com Covid ficaram muito tempo entubados dentro de uma CTI e quando são extubados, quando saem do tubo, a gente sabe o quanto é importante esse retorno com a família, né? A família que fica muito tempo sem olhar esse familiar, esse paciente que está lá dentro da nossa instituição e a gente cuidando dele. Então, o quanto é importante a gente ter esse cuidado de humanização, né? De trazer aí uma oportunidade de uma videochamada, desse paciente também conversar com o seu familiar por videochamada, depois de tanto tempo sem olhar, sem cuidar, sem falar com o seu familiar. E aqui o Henry Ford traz que só há uma coisa pior do que formar colaboradores e eles partirem. É não formá-los e eles permanecerem. O Richard traz que capacite bem os seus colaboradores para que eles possam partir, mas trate-os bem para que eles prefirem ficar. E o Derek Book fala, se você acredita que o treinamento é caro, experimente a ignorância. Então, nunca essa frase fez tanto sentido como agora. A gente precisa sempre estar treinando e constantemente estar nos habilitando para aquilo que a gente está vivenciando atualmente, que é muitas coisas novas, muitas rotinas novas, e a gente precisa, sim, estar trabalhando em cima disso para que a gente saiba trabalhar bem e com segurança. Muito obrigada, eu deixo meu e-mail, agradeço a oportunidade de estar trazendo para vocês esse assunto de extrema importância. Uma boa semana e um bom curso para todo mundo. Um bom dia.